Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. Olha o que diz, meus irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. A partir do versículo 24, Jesus, meus irmãos, ele convida, ele leva, meus irmãos, os seus discípulos, a compreender que cada um tinha que levar a sua cruz, isso mesmo. E Jesus disse, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Nós, para sermos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos carregar a cruz, isso mesmo. E que cruz é esta, pastor? É eu, meus irmãos, me submeter à palavra de Deus. É eu me submeter as ordenanças de Deus para a minha vida. Eu não fazer a minha vontade, mas eu, meus irmãos, crer isso mesmo e ser obediente para que a palavra de Deus, ela, meus irmãos, se aperfeiçoe na minha vida. Jesus disse, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse, se você quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo, meus irmãos, que a minha vida não pode ser do mesmo jeito, de que, da mesma maneira, antes de eu me converter, de eu aceitar a Jesus Cristo. Tem que ter, meus irmãos, uma mudança. Tem que ter, meus irmãos, um novo entendimento, novos princípios, uma renúncia, uma entrega, um sacrifício, um compromisso. Isso mesmo. E ele disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aí ele disse, mas aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. Nós estamos, meus irmãos, vivendo em um cenário, isso mesmo, do mesmo jeito que está escrito aqui. As pessoas têm buscado salvar a sua vida, não buscando ao Senhor, não, meus irmãos, em obediência à palavra de Deus. Mas as pessoas têm buscado, meus irmãos, salvar a sua vida, segundo, meus irmãos, a força do seu braço. É buscando construir riquezas, é buscando, meus irmãos, construir patrimônios, estabilidade financeira, é buscando, meus irmãos, construir status, isso mesmo. E na mente destas pessoas, achando que aquilo vai livrar elas, isso mesmo, ou vai salvar elas. Quantas pessoas têm construído, meus irmãos, bunkers? O que são isto, pastor? São, meus irmãos, casas submersas em rochas, nas profundidades do solo. Pessoas milionárias, isso mesmo, que construíram riquezas para que, meus irmãos, na mente delas, irá livrar elas, meus irmãos, do juízo de Deus ou de uma possível guerra que possa estourar sobre a humanidade. E Jesus, ele diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, isso mesmo, perdê-la. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nós entregamos, meus irmãos, as nossas vontades, a nossa vida. Nós nos rendemos, meus irmãos, para Cristo. Isso mesmo. Você não pode deixar que nada neste mundo, que as suas vontades, isso mesmo, que as fadigas desta vida tome o espaço do Senhor na sua vida. Pessoas, meus irmãos, que têm trocado o santo precioso por coisas terrenas.
Pessoas que têm trocado, meus irmãos, o culto, a adoração, a oração, o compromisso com o Senhor, isso, por coisas, meus irmãos, terrenas, por uma pátria terrena. Isso mesmo. E essa não é a fé que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou, meus irmãos, para viver isso e buscar uma cidade celestial, que está, meus irmãos, no reino de Deus. E Jesus, ele disse, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Isso mesmo. Aquele que quiser salvar a sua vida, esse vai perder. Mas ele disse, olhe bem, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Mas aquele, meus irmãos, que renunciar, aquele que se entregar, aquele que sacrificar a sua vida, aquele que dedicar a sua vida para Deus, para o Senhor, isso mesmo, esse, meus irmãos, irá salvar a sua vida. E ele disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo. Isso mesmo. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo todo? Isso mesmo. Conquistar, isso mesmo. E perder a sua alma? Ou quem dará ao homem recompensa da sua alma? É o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vivendo. Pessoas, meus irmãos, que têm buscado ganhar o mundo. Pessoas, meus irmãos, que têm buscado, meus irmãos, construir um status financeiro. Isso mesmo, construir riquezas. Mas muitas vezes, meus irmãos, elas têm sucumbido à sua alma. Elas estão, meus irmãos, morrendo espiritualmente. E a Bíblia diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Meus irmãos, nada neste mundo supre a nossa salvação. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, ele diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No livro de 1 Pedro 2,11, a Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos, somos forasteiros. Já imaginou pensar nisto? Olhe bem, aqui nós somos peregrinos, forasteiros, isso mesmo. A nossa cidade, ela está, meus irmãos, nos céus. Ela não é terrena, ela está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Esse corpo carnal, esse corpo abatido, que sente fadigas, dores, cansaço, esse corpo abatido, ele irá ser, meus irmãos, transformado, isso mesmo, para ser conforme o seu corpo, o corpo de Cristo, glorioso, segundo o seu eficaz poder, isso mesmo. Ele disse que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a sua eficaz, isso mesmo. Pode se sujeitar também a si todas as coisas. E é isso que Jesus ele quer. Jesus ele quer transformar esse corpo abatido, isso mesmo, como também o corpo dele que foi glorificado, em um corpo glorioso, isso mesmo. E nós devemos, meus irmãos, renunciar, glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, meus irmãos, isso mesmo, priorizar o reino de Deus nas nossas vidas. Nós devemos, meus irmãos, nos dedicar cada dia mais para o Senhor. E Jesus, ele diz, não são as palavras minhas, isso mesmo, porque alguém diz assim, não, mas estas palavras é do Senhor, pastor? Não, estas palavras, meus irmãos, é as que Jesus, ele disse. Ele disse isso mesmo, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Isso mesmo, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Imaginemos isso mesmo, é o cenário do mundo. Pessoas que estão buscando isso mesmo, pessoas que estão buscando estabilidade, pessoas que estão buscando, meus irmãos, isso mesmo, uma cidade terrena, isso, um patrimônio terreno, e estão esquecendo, meus irmãos, o reino de Deus. Jesus diz, olha o que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. E ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se dedicar a um e desprezar a outro, ou ele disse, não pode servir a dois, isso mesmo, não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Ninguém pode, meus irmãos, servir a dois, isso mesmo. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos, meus irmãos, a Mamon. E olha que Jesus, meus irmãos, ele considera aqui isso mesmo. Ele põe como um Deus, isso mesmo aqui, não é nem o diabo, isso mesmo, é as riquezas. Jesus, ele compara, meus irmãos, Mamon, o Deus das riquezas, como um Deus. Porque, meus irmãos, o único aqui nesta terra que tem tirado, meus irmãos, e muitas vezes roubado, isso, embora a glória de Deus ela é eterna, mas tem tirado, meus irmãos, dos homens a glória de Deus, isso mesmo, é as riquezas, é Mamon, isso mesmo, é onde, meus irmãos, as pessoas elas têm se entregado, meus irmãos, para Mamon, isso mesmo, e desprezado, meus irmãos, ao Senhor. Amém, meus irmãos? Pois então que nós venhamos, meus irmãos, refletir, venhamos, meus irmãos, carregar a cruz, nos dedicar e viver uma fé genuína em nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida. Você diz: pastor, mas eu estou perdendo, eu fui para a igreja, eu estou perdendo, eu estou deixando de trabalhar um momento. Isso mesmo. Pastor, eu fui para a igreja, mas eu tenho que ser um ofertante ali, um dizimista da casa de Deus, eu estou perdendo. Isso mesmo. Pastor, eu estou me dedicando, isso mesmo, para o reino de Deus, eu estou perdendo. Isso mesmo. Eu estou sendo negligenciado neste mundo. Isso mesmo. Estão me desprezando. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus diz: pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, isso mesmo, quem perder a sua vida por amor de mim, isso mesmo, por amor de mim, ele diz, esse achará. É isso, meus irmãos. Aquele, meus irmãos, que perde a sua vida, esse, meus irmãos, irá encontrar. Porque a nossa cidade, ela não é terrena, ela é celestial. Amém, meus irmãos? Não esqueça, aqui nós somos peregrinos, forasteiros, isso mesmo. Há um tempo contado para mim e para você. E Jesus irá, meus irmãos, isso mesmo, Jesus irá prestar contas conosco. Isso mesmo. Quais são as nossas obras, os nossos frutos para o Senhor? Quais são? Isso mesmo, no reino de Deus. Amém? Lembre-se o que Jesus ele disse, que Jesus Cristo, isso mesmo, ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Esse corpo aqui vai ser transformado, como também foi transformado o de nosso Senhor Jesus Cristo, em um corpo glorioso, segundo a sua eficácia. E ele tem o poder de sujeitar todas as coisas. Isso mesmo. Jesus, ele tem o poder de sujeitar todas as coisas. Quer dizer, nada é impossível para ele. Amém? Eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu entro em oração agora, neste momento. Pai, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, pelos seus filhos, pelas suas ovelhinhas. Meu Deus, obrigado, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem nos feito. Pela tua palavra, Senhor, que muitas vezes ela, Senhor, fala conosco. Muitas vezes, Senhor, ela é dura. Ela é como um martelo que esmiuça a penha, como uma espada, Senhor, de dois gumes. Entra, Senhor, no coração. Mas a Bíblia diz, Senhor, que essa palavra que nos exorta, nos orienta, é por meio desta palavra que nós somos transformados e compreendemos a tua vontade, Senhor, o teu desejo, que somos livres, libertos, transformados. Pois, meu Deus, eu oro por esta vida, por esta pessoa que está nos ouvindo. Talvez, Senhor, está frio, fria, desanimado. Talvez, Senhor, deixou de te servir, Senhor.
Isso mesmo. Deixou de carregar a cruz. Isso mesmo. Em busca da glória terrena. Em busca, Senhor, da glória passageira. Meu Deus, eu oro, Senhor, por todos que estão nos ouvindo agora. Que haja libertação, transformação. Meu Deus, entra com poder libertando o cativo, o oprimido, salvando esta vida que está nos ouvindo agora. Ó Espírito Santo, toca agora, Jesus, na vida desta pessoa, salvando, libertando, transformando. Senhor, se existem pessoas que estão cativas, oprimidas, que elas sejam livres, libertas agora. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, que todo espírito de confusão, todo espírito de escravidão, todo espírito de mamon que escraviza essa pessoa, que impede ela de servir a Deus, que leva ela a buscar este mundo, a glória e os desejos desse mundo mais do que ao Senhor, que seja repreendido, que todo o mal, todo o poder das trevas, que toda doença, toda escravidão, opressão, dor, isso mesmo, todo o mal em nome de Jesus Cristo vai embora. O câncer, o nódulo, o cisto, os miomas, o cansaço, a cegueira, a paralisia, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca agora, Jesus. Opera milagres, liberta os cativos, os oprimidos. Meu Deus, opera maravilhas agora. Entra nesta casa, Senhor, libertando esse espírito mau, Senhor. Esse espírito de miséria, espírito de confusão, espírito de tormento. Esse espírito que tem oprimido esta pessoa, espírito de mamão, vai embora. Abandona esta vida, esta casa. Isso mesmo, essa pessoa que busca a glória terrena, mas ela não consegue nem prosperar, porque o diabo tem roubado até a saúde dela. Em nome de Jesus Cristo, vai embora este demônio, esse espírito opressor, isso mesmo, essa cegueira que está nos olhos, que está, esta vida que está diante desta pessoa. Ela imagina que está ganhando o mundo, mas ela está perdendo a sua alma, ela está perdendo, isso mesmo, as bênçãos de Deus, ela está perdendo a manifestação e o poder do Espírito Santo sobre a vida dela. Meu Deus, entra com poder agora, Jesus, libertando, transformando, repreendendo todo espírito mau, o espírito do vício, o espírito do adultério, o espírito da prostituição, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que todo o mal vai embora, em nome de Jesus Cristo, vai embora, abandona esta vida, abandona o corpo desta pessoa, esta casa, esta família, o trabalho, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que todo o mal vai embora, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, a libertação, a transformação, pelo poder do nome de Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida.